Alô. Boa noite, galera do YouTube. Estamos ao vivo com mais um We Are Premier League. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que veio a calhar nessa última rodada. Quem vai parar o City, né? E como não compará-lo com o grande Arsenal. Mas vamos falar isso daqui a pouco. Primeiro vamos apresentar os nossos participantes. Primeiro, boa noite, Lala. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está. Boa noite, boa noite. Bem-vindos ao podcast. Boa noite, bastardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Gente, bastardo é o Jonatas, né? Bastardo, eu falei bastardo, que é intimidade, né? É o Jonatas. Boa noite, Jonatas. É Mr. Boa noite, tá? Nilo. E boa noite para todos também. Bem-vindos a mais um podcast. Boa noite, Tony, porque tem alguém aqui com o microfone desativado. Boa noite, galera. Boa noite, Lari. Peguei direto do microfone. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos um convidado especial, um gunner, se juntou a nós. Finalmente temos alguém para falar com propriedade do Arsenal. Boa noite, Marlon. Boa noite, Danilo. Boa noite, galera. Bem-vindo a mais um podcast aí. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Isso aí. Vamos falar da rodada do último final de semana. Apesar que todo mundo quer saber de Champions League, menos o Marlon. Mas... Começou, coitado do Marlon. Mas vamos falar sobre a Champions League, mas você tem a Europa League, gente. É verdade. Pra quê, né? Pra que isso? Mas nós vamos falar lembrando que daqui a pouco tem Arsenal Estrela Vermelha daqui a pouquinho. Olho na tela aqui e de outro no podcast. Quem que trouxe o Marlon pro podcast? Dois do Arsenal, hein? Como se estivesse precisando, né, Jonas? Não, mas qualquer ajuda é bem-vinda, né? O cara não fica contente em ter o time nas pontas, tem que ficar agorando dos outros. Coisa mais feia. Exatamente. É difícil demais. O Arsenal tá jogando a Europa League mais com o Júnior e os reservas do que tudo, então se machucar é capaz de machucar o terceiro reserva do zagueiro. Então não vai ter problema. Entendi. Final de semana tem jogão. Mas enfim, no final a gente fala sobre o jogão do final de semana. Vamos falar sobre a rodada 10. O primeiro jogo que a gente vai comentar, vou chamar ele, Tony, aquele que sabe tudo sobre José Mourinho. Falar pra gente sobre... do José Mourinho no guarda-roupa, Tony. E um wallpaper no celular, e no iPad, e no notebook, e na geladeira, e na televisão. O wallpaper do celular eu creio que seja verdade mesmo, tá? Só afirmando. Mas vamos falar sobre Manchester United 1, Tottenham 0. E aí, Tony, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Como é que foi? Não tenho nada a dizer, tô vendo que tem gente com muito ciúme aí. Estão enciumados. Oh, meu Deus. O wallpaper do celular é verdade, ele tá claro com isso. Só porque José tem meu coração, vocês ficam desse jeito. Oh, meu Deus. Ué. Miss Universo, recado do coração. Agora é recado do coração, good time. Ai, meu Deus. Fale mais sobre Manchester United 1, Tottenham 0. Então, pessoal, o primeiro tempo do jogo foi horrível, né? Porque o Tottenham sem o Kane, assim como o Guardiola disse, né? O Tottenham sem o Kane é quase meio time, né? E acabou que o Tottenham praticamente não deu nenhum trabalho pro De Gea no primeiro tempo, pouco chutou. E o jogo, na verdade, foi bem ruim mesmo no primeiro tempo e melhorou bastante já no segundo, né? O gol do United ajudou que o placar, né, ajudou que se desenvolvesse um jogo melhor, mas é aquele jogo do José, aquele jogo de fez o gol, para o ônibus, estaciona ali e pronto, posse de bola,
ele deixa o outro time jogar mesmo, deu a bola para o Tottenham, que já gosta de jogar, mas o Tottenham sentiu muito falta do Kane, o time foi muito inoperante, né? Eu queria dar alguns números do jogo, a posse do United foi 45%, do Tottenham 55%, até um pouco mais equilibrado, né? Apesar que o jogo foi em Old Trafford. Se fosse um Wembley, eu creio que essa posse de bola seria ainda uma diferença ainda maior para o Tottenham, né? Foram 13 chutes do Tottenham, todos praticamente no segundo tempo, mas a maioria deles para fora, sem perigo nenhum. Como eu disse, o De Gea não fez nenhuma defesa importante nesse jogo, né? Contra 11 do United. E até que foi um jogo assim, dessa média que a gente tem comentado nas últimas semanas, um jogo até podemos considerar um jogo mais violento, onde teve 26 faltas, né? Um jogo um pouco mais truncado do que esses últimos jogos aí que nós analisamos, né? Então, Kane fez muita falta mesmo, né? Tem que ser redundante, ficar falando muito sobre isso, fez muita falta. E o gol do United saiu com o Martial já praticamente no final do jogo, coisa de 81 minutos, né? Então, assim, o jogo, na verdade, só valeu para o United manter a sua invencibilidade em casa, né? Sob o comando de José, já são 38 jogos, né, que o United não perde em casa, né? Praticamente o José está invicto com tá perto o United tá perto do do recorde, né, Tony? Eu vi que você postou, eu acho que no grupo, a respeito do recorde que o Mourinho tem nos clubes. Ele já está perto do recorde, se eu não me engano, do Real Madrid, e o do Chelsea não parece tão distante mais, né? O do Chelsea são 60 jogos, né? Meu Deus, é muito jogo. Do Chelsea são 60 jogos de invencibilidade. Do Madrid, se eu não me engano, são 38 jogos mesmo. Não, eu acho que o Madrid é 40. Não, o Madrid é 43. Isso, 43 jogos. 43 jogos invictos. E são números impressionantes, né? Esses números aí mostram a qualidade do trabalho dele, né? Principalmente a questão dessa estabilidade que ele dá aos clubes que ele dirige, né? É muito difícil ganhar jogando nos domínios dos seus times. E gostem ou não, é um treinador excepcional. É um babaca, né? Como pessoa, mas como treinador não tem o que falar do trabalho dele, né? Ele é um ogro que a gente ama. Legal demais. Agora, engraçado é o seguinte, para traçar um paralelo, já que como a gente está fazendo o podcast na quinta-feira, pós-rodada de Champions League, ontem o Tottenham fez 3-0 no Real Madrid. 3-1. 3-1, né? O Cristiano Ronaldo fez um gol, verdade. Essa praga sempre faz gol. E o Kane também não jogou, né? Kane jogou. Jogou ontem? Jogou e jogou muito. Ele jogou e deu assistência pro Ele só não fez os gols, né? O Dele Alli monopolizou. É porque eu tava vendo o jogo do Liverpool, obviamente, só olhei o resultado, não olhei os autores. Então ele jogou, então. Ele jogou. Então e o time realmente funciona, né? Funciona com ele, é diferente. É um jogador acima da média hoje já. É aquela questão de como nós falamos há algum tempo, já não é mais fase, né? Já são 3, 4 temporadas muito boas. Tirando agosto, né? O problema dele é agosto, né? Mas tirando o mês de agosto, ele tem jogado muito bem. Só para reforçar a questão dos números, né, do José, foram 60 jogos invictos com o Chelsea em Stamford Bridge, 43 com o Real Madrid no Bernabéu, 38 com a Inter no San Siro, até um período menor também que ele ficou lá, né? No Giuseppe Meazza, cara. Giuseppe Meazza, San Siro é o Milan, né? San Siro é no outro dia. E com o United já alcançou esses 38 jogos de
invencibilidade dentro de casa, né? Então, e como ainda restam alguns jogos ainda para as oitavas de final da Champions League, eu não acredito muito que na Premier League ele vai perder isso não. Se for perder algum tipo de invencibilidade é só na Champions League. Eu acho que ele pega esse Madrid aí e não sei se chega no Chelsea, já é difícil. Mas o Madrid eu acho que ele pega. Verdade. No Chelsea foi uma passagem só ou 2 passagens? Como é que é? Isso é nas 2 passagens, né? A primeira derrota dele em casa foi contra o Sunderland. 2-1, 1-2 terrível. Inclusive nos tirou da reta final aí da briga pelo título, né? Da Premier 13-14. Entendi. Então beleza, vamos seguir em frente. Eu vou fazer um adendo especial, como a gente tem todo uma temática especial para falar do jogo do City. Eu vou falar agora sobre o jogo daquele que não ganhava e que voltou a ganhar. Liverpool 3, Huddersfield 0. Finalmente voltou a ganhar o Liverpool, deixou de dar pontos, apesar que, sinceramente, apesar da boa campanha do Huddersfield, eu considero que meio que era mais que obrigação. Lala, fale mais sobre esse jogo. Então, o resultado foi bom, né? Mas aí começou o primeiro tempo, naquela tristeza chato. Sim, nossa, meu Deus. Aí vai, perde de pênalti, falei, meu Deus, mais uma vez. De novo não. Eu não quero tocar a marcha imperial no próximo podcast. Não quero. Cansei de ficar brava com esse time. Aí voltamos no segundo tempo, fizemos 3 gols. Performance sólida, sem Lovren, graças a Deus, que machucou antes de entrar no aquecimento. E ficou fora de novo na Champions League, né? Eu acho que esse aí tá com os dias contados. Se Deus quiser, porque eu não aguento mais essa pessoa no meu time, não aguento mais, não dá mais. Van Dijk vem aí em janeiro. Tá. Libera pra nós aí, filial, por favor. Tá tirando a irmandade. Não, mas assim, no geral, eu gostei do segundo tempo, óbvio, né? O primeiro tempo foi horrível. Mas o segundo tempo foi muito bom, o Liverpool teve boa posse de bola, chutou bem ao gol, fez 3, quase fez mais um com o Salah depois. O Salah sempre perde um gol na cara, né? Isso é de lei. Não bastasse isso, ele perdeu um pênalti também. Exato, perdeu um pênalti e perdeu um gol. E falando em pênalti, né? O Liverpool tá uma máquina de perder pênalti, perdeu na Champions, né? É complicado. Perdeu com o Firmino também. A classificação do Liverpool para a segunda fase não está garantida por causa de um pênalti contra o Sevilha, que perdeu também, né? Do menino morre, que inclusive hoje é dia dele, parabéns. Parabéns nada não, só parabéns nada não. Fazendo favor de viver esse cara. É porque hoje é dia dos finados. É verdade, agora que eu entendi a piada. Perdão. Eu acho que eu tô vendo muito Friends, eu tô igual o Chandler. Tá igual o Joey, né? Demorando um século pra entender a piada. Fazendo piadas ruins também, eu. Queria apontar também para um fato, as 2 últimas vitórias do Liverpool por 3-0, com a ausência do menino Coutinho, o Tristonho. É sério? Eu não tinha percebido isso não. As últimas 2 vitórias 3-0 foi sem o Coutinho. Sem o Coutinho, o senhor pé frio. É verdade. E se você for pensar bem, ontem nós conseguimos furar contra o Huddersfield. E ontem nós conseguimos furar a retranca sem o Coutinho. Algo que era inimaginável na temporada passada, né? Uhum. Pois é. Muito legal isso. A contratação do Salah é uma coisa que acrescentou muito ao time. Apesar dele perder gol demais. A movimentação dele é excelente. Ele está sempre participando de gols. Outro cara que cresceu muito bem foi o Henry Khan. Ontem ele teve uma participação excepcional, fez gol e tudo mais. Uhum. E ele dá uma dinâmica ali naquele 3 do meio que o Coutinho, inclusive, não dá. Por quê? Deixa eu explicar antes que alguém me mate. O Coutinho, quando ele vai para o meio, além de ele ficar muito longe da área, ele não defende bem. Então ele não fecha o meio campo. Já o Khan, ele consegue dar aquelas arrancadas malucas à la Lúcio 2002
Mas quando tem que defender, ele também defende bem. Então, ele é um ótimo cara ali pro meio. E uma outra boa notícia que a gente tem é que o Lallana está para voltar, né? O Lallana, o Klopp deu uma entrevista, parece que o Lallana volta em breve. Aqui, eu tenho alguns números aqui, inclusive que estão na tela. O Liverpool teve 73% de posse, 8 chutes a gol. O Huddersfield não deu nenhum chute a gol. Tipo assim, no gol, né? Ele deu um chute, mas no gol mesmo, ele não deu nenhum. O Liverpool teve o dobro de toques na bola, quase o triplo mais que o triplo de passes. Enfim, foi um massacre mesmo. Só que a gente estava acostumado com um massacre terminando 0-0 ou então 0-1 com um gol cagado do outro time, né? Assim, o Huddersfield foi com a mesma proposta que eles foram contra o Manchester United. Naquele jogo deu certo para eles, dessa vez não muito certo. É porque a nossa é porque a nossa defesa é melhor que a do Mourinho, só que não. Nosso ônibus estava fantasiado pro Dia das Bruxas. É verdade, é isso aí. Ai. Mas é isso, eu acho que do Liverpool não tem muito mais pra falar, foi um bom jogo. Só não empolga, viu, galera? Não empolga, porque era obrigação ganhar isso aí. É o que eu ia dizer exatamente por aí também. Era um pouco obrigação ganhar, enfim. Mas vamos passar pro próximo jogo, e aí eu vou chamar... Queria falar um pouquinho a respeito uma nota meio chata, né, a que aconteceu foi, apesar do baixo desempenho, a questão do Lovren, né? Ah, verdade, as ameaças, né? Verdade, fala aí. As ameaças, eu acho que isso aí é uma coisa assim que já extrapola a questão do futebol, né? Porque são ameaças veladas mesmo, né? A família do jogador, né? Que acaba sendo eleito como um bode expiatório, né? Tá certo que falhou. Eu queria dizer o seguinte, eu vi algumas pessoas usando essa expressão que você usou, que o Lovren acaba sendo feito como bode expiatório. E eu quero me colocar aqui totalmente contra qualquer tipo de ameaça também, não quero de forma alguma falar que eu sou a favor. Mas ele não é bode expiatório, ele é uma merda. Pelo amor de Deus, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Ele tá afundando, ele tá realmente jogando toda e qualquer chance nossa, tanto na Premier League quanto mesmo na Champions League, só não jogou mais porque, não sei, o nosso grupo é muito fácil. Mas eu não concordo com essa de bode expiatório. Ele realmente merece críticas, de forma alguma merece ameaças. Mas que ele merece críticas, só que ele merece críticas, ele não é um bode expiatório, não. Ele realmente é uma merda. Mas continue. Ele é um dos pivôs desse desempenho horroroso da defesa. Exatamente. Não foi o principal, né? Pra mim é o principal, porque os goleiros também entregam sempre. Mas... Tem vezes que eles funcionam, assim, por exemplo, o Mignolet pega a pênalti de vez em quando. O Karius é bonito, né? O Karius funciona sendo bonito. Miss Universo. Exatamente. Cada goleiro nosso funciona de um jeito. E assim, por mais que o Matip não seja um cara horrível, ele jogando ao lado do Lovren, pelo amor de Deus. O desempenho é puxado pra baixo, né? Porque ele tem que tomar conta de muita coisa e acaba não dando. Não dá. Aí ele falha também, aí acaba pesando crítica para cima dele. Por culpa de quem? Lovren. É isso aí. Mas continua, Tony, por favor. Eu te interrompi, continua aí. Não, na verdade, assim, é como o pessoal até da ANFA do Brasil, né, escreveram um artigo falando assim, o caso Lovren, porque as críticas não podem ser confundidas com abuso, né? Uhum. Na verdade, não... ele começa aqui, né, parece que o artigo é do Jaime Oliveira, ele começa falando que há muito tempo o Liverpool tem um chamado bode expiatório, ele coloca até entre aspas, né? Então, estaria me referindo também dessa forma, né? Que, tipo assim, por ele ter um baixo desempenho, né, desde quando foi contratado e as falhas mais recentes, o bode expiatório seria nesse sentido, né? Entre aspas mesmo. Ele foi escolhido
Ele está no clube porque ele foi contratado por alguém, né? Então, acaba que nesse momento, voltando mais para a questão das críticas, é uma coisa normal. É o que nós falamos sobre o Kerry, por exemplo, sobre o garoto Batshuayi, né? Sobre os jogadores que nós também criticamos. Mas não pode chegar a esse ponto, né? De ameaçar a família do jogador, ameaçar o próprio jogador, e isso, infelizmente, tem acontecido até com uma certa constância, né? Recentemente chutaram o carro do Coutinho, né? Então, assim, tudo tem limite, né? Então seria mais, não pelo baixo desempenho. Crítica que o Lovren é um péssimo jogador, todo mundo sabe. Mas alguém o contratou, ele está lá. Agora é hora de pensar numa próxima janela, melhorar o time. Mas questão de ameaça, essas coisas, a integridade física de qualquer pessoa é absurdo, né? O pior de tudo ameaça não conserta a ruindade. Ele não vai julgar mais porque foi ameaçado, né? Pelo contrário, pode ser que ele jogue menos, né? E todo mundo tem que lembrar também sempre que por trás do profissional ruim existe uma pessoa, uma família, que não tem nada a ver com o desempenho do cara em campo. É ridículo. É verdade. E outra coisa também, a gente tem aquele tanto de valentões da internet, né? Você citou o caso do chute no caso do carro do Coutinho. Esse é um caso ainda, extrapolou mais ainda, que chegou às vias de fato, mas o caso do Lovren, imagino eu que é mais um caso de valentão da internet, a galera que acha que pode falar o que quer, não tem punição nenhuma, senta atrás de um teclado e se acha o dono da verdade. A gente brinca muito, eu mesmo sou um dos que popularizei entre a nossa turma a expressão do morre Firmino, mas todo mundo sabe que é uma questão mais de folclore do que de longe de mim querer alguma coisa de fato. Mas a partir do momento que você tem coragem de colocar isso numa situação pública, onde você não estabeleceu um contexto, igual no nosso grupo e entre a nossa turma, todo mundo sabe o contexto onde foi estabelecido, tanto o morre Firmino como outras coisas que já se estabeleceram lá. Mas é diferente de eu ir no perfil do Firmino, por exemplo, e colocar lá morre Firmino. Enfim, ou vou te matar, Firmino, ou vou matar você, sua mãe, sua família, enfim. Isso não existe. Então a galera realmente perde a noção, perde os limites, e eu tenho quase certeza que 80%, 90% dessas ameaças, desses gritos de ordem, dessas falas mais ríspidas, não aconteceria se fosse cara a cara. Tem muita gente que só fala demais, não tem coragem de fazer nada. Só que estimula outros que têm coragem a fazer, né? E aí é que é o grande problema. E é assim que as grandes tragédias acontecem. Exatamente. E isso também estimula a questão do psicológico. É mais um terror psicológico, e a gente sabe que o psicológico do jogador é importante. Exatamente. Então também pode acarretar num monte de coisas mais sérias mentalmente na pessoa. Exatamente, na pessoa e principalmente nos familiares dele. Porque o que acontece? Eu acredito que o jogador de futebol que joga em alto nível, na Inglaterra principalmente, tem todo um background de psicólogos, de gente cuidando da cabeça do cara. Mas e os filhos dele, a esposa, e a sogra, o que vai estar imaginando? Uma pessoa dessa pode desmoronar psicologicamente por causa de uma besteira de internet. Às vezes o jogador é puxado para baixo, a família dele é puxada para baixo por causa de um retardado que postou um negócio na internet sem escrúpulo nenhum. Pois é. Mas é isso. Eu só queria falar um negocinho, acabou que a gente ficou um tempão, mas o assunto era válido. Então finalizamos aí. Liverpool 3, Huddersfield 0. Vou chamar aqui a primeira participação do nosso querido convidado. Apesar que ele está também com o microfone desativado. Ativou o microfone agora. O Marlon para falar de... Musiquinha. A musiquinha já vem. Bem-vindo ao podcast, Marlon. Obrigado, gente. Obrigado pela musiquinha em homenagem ao nosso querido Ozil. Ozil neles. Arsenal 2, Swansea 1. 2, Swansea. Fale mais desse jogo, Marlon. O que você tem para nos dizer sobre ele? Campeão o Arsenal voltou. recebeu o Swansea em casa agora.
na 10ª rodada, né? Um jogo que a gente já previa como é que seria. Principalmente o Swansea vindo jogar dentro do Emirates, já esperávamos que ele viesse retrancado, e foi o que aconteceu realmente. E, assim, sem tirar os méritos do Swansea, né, com o Paul Clement, que é um time que até essa rodada tinha sofrido 10 gols em 9 jogos. Então, assim, para um time da grandeza do Swansea, sem desmerecer, é claro, é uma média até boa de gols sofridos. Pouco mais de um gol por jogo. Então, a gente vê que é uma defesa sólida, uma defesa que se porta muito bem e se comportou bem durante o jogo. Mas só que, assim, um time que ficou bem atrás. Se você pegar aí a porcentagem de posse de bola durante o jogo, a gente vai ver que foi 73% de posse de bola para o Arsenal e apenas 27% para o Swansea. Exatamente. Então, assim, a gente vê que é um time que praticamente abdicou de atacar para ficar lá atrás só, tentando controlar o jogo. E quase deu certo. Porque aos 22 minutos do jogo aí, numa bobeada da zaga, uma escorregada do Koscielny, Deu uma dó do Bellerin nesse lance, cara. Ele ficou totalmente vendido. Eu acredito que ele esperou que o Koscielny fizesse o corte na jogada, mas como não aconteceu, a bola caiu pro Abraham, que conseguiu dar uma assistência perfeita pro Lucas na cara do gol, abrir o placar. Então, assim, estava desenhado o jogo pro Swansea, que já estava fechado, se fechar ainda mais. Terminou o primeiro tempo 1-0 pro Swansea. Acredito que o papai Wenger deve ter dado uma sacudida no menino Zil Dorminhoco e falado um pouquinho com a turma. E aí, assim, é o que a gente queria, o que qualquer torcedor Gunner queria nesse jogo, é que o time já voltasse pro segundo tempo e já marcasse um gol logo de cara. E não demorou muito, 6 minutos de jogo do segundo tempo, gol do tanque bósnio Kolasinac, uma bola que sobrou na área, ele emendou de perna esquerda no canto. Que contratação, hein? Kolasinac, que contratação. Kolasinac aí, pra gente fazer inveja na cara do Liverpool, que tava precisando de um lateral esquerdo. E nós ganhamos esse aí de graça, 0,800. Amém. Eu acredito que foi a melhor contratação, pelo menos do Arsenal nessa janela aí. Quem dera se todas as outras fossem desse nível. O querido não quis, né? Papai Wenger com os velhos escorpiões no bolso. Eu até acho que o Lacazette é uma ótima contratação, só não rendeu tanto que o Kolasinac rendeu. O Kolasinac é incrível, o primeiro jogo dele já impressionou, e o Lacazette depende do Dorminhoco, né? Então não faz sentido. Pois é. O Lacazette até que, assim, a gente não pode criticar, ele tem feito bons jogos, tem feito os gols que a gente espera dele. Eu acho que pode render muito mais ainda. Mas é igual você falou, depende muito de quem cria jogadas. Depende muito de um jogo inspirado do Ozil, o Sanches também criando as jogadas, ou quem quer que seja que esteja jogando ali. Aliás, abrindo um parênteses aqui, parece que o Sanches está a fim de fazer um gol. Todo mundo que tá fominha, viu? Então, assim, o Lacazette tem muito a crescer. Acho que ainda está acostumando com o estilo de jogo da Premier League e do time. Então, a princípio, eu acho que a gente não pode criticar ele, mas se comparar com o Kolasinac, aí a disputa é desleal. Então, assim, acho que o Arsenal fez um bom jogo. Logo depois do gol do Kolasinac, aos 58, o Ramsey ampliou. Ampliou não, né? Viramos o jogo. E aí foi só controlar. O Swansea teve que sair um pouquinho. Com a assistência do Kolasinac de novo, né? Assistência do Kolasinac de novo. E ninguém morreu. Fantasy agradece. E aí depois continuou o controle do Arsenal. O Swansea teve que sair de trás um pouquinho mais. Criou algumas chances, mas sem muito perigo. E o Arsenal teve muitas chances de matar o jogo. Podia ter terminado 3-4-1 tranquilamente, que não seria nenhum exagero. Principalmente no final do jogo, depois da saída do Lacazette e a entrada do Giroud. O Giroud mesmo perdeu uns 2 gols que, se ele tivesse um pouquinho mais inspirado, não perderia. Então, foi uma grande vitória pro time. Na hora que saiu o gol do Swansea, acho que muito torcedor aí já ficou naquela.
E, poxa, lá vamos a gente passar vergonha dentro de casa de novo, o time já não tá lá rendendo aquela maravilha. Mas, graças a Deus, veio uma vitória aí. E estamos firmes na busca ali, pelo menos para voltar a Champions na temporada que vem. Mais alguns números aí do jogo. Número de finalizações de cada time. O Arsenal finalizou 17 vezes contra 4 apenas do Swansea, sendo 5 no alvo do Arsenal e 2 do Swansea. Duas no gol e um gol. 50% de aproveitamento do Swansea. Sem cartões amarelos ou vermelhos, então foi um jogo bem leal. E é isso aí. Aguardando o City. Um bom treino, agora vamos aguardar o City aí. Verdade. Tem jogão aí no final de semana. Eu queria fazer uma pergunta, Marlon. Você falou do Sainz, que ele estava fominho e tal. Você notou uma subida de produção após finalizar a questão da seleção, do Chile que não foi para a Copa, etc e tal? Você notou se ele voltou agora 100% focado? Como é que está a situação? Olha, eu acho que no começo da temporada, principalmente, o Sanches, ele foi muito blindado pelo Wenger. Ele começou alguns jogos no banco, entrando no time aos poucos, até mesmo parece que não estava 100% fisicamente. Então, agora parece que ele está entrosando com o time, tá focado, parece focado. E você percebe, assim, eu acredito que ele ainda tem a crescer ainda na temporada, ele não está no auge do que ele pode jogar. Mas você vê que ele está assim, com fome de gol. Ele pega a bola e parte pro gol mesmo, ele não preocupa tanto em tocar, servir os companheiros. Teve um gol, não me lembro de qual rodada que foi. Ele atravessa da ponta esquerda carregando a bola e vai finalizar lá na ponta direita da área para fazer o gol. Foi contra o Everton. Na rodada passada. Foi contra o Everton, exatamente. Se você pegar a imagem, você vai ver que tem 5 zagueiros nele e ele não toca a bola. Então a gente viu isso novamente contra o Swansea. Mas eu acho que a partir do momento que ele fizer aí uns 2, 3 gols, ele volta a ser um jogador de grupo. E vai ser muito útil ainda no tempo que restar para ele aqui no Arsenal ainda. Legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre Arsenal e Swansea? Eu queria falar sobre o Abraham, né? Que é um menino que foi da base do Chelsea, né? E que tem jogado muito. Já é impressionante como o Chelsea não aproveita a sua base. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem perguntas justamente sobre isso, né? Pois ele tinha feito uma boa temporada na Championship com Bristol e agora tem jogado muito bem no Swansea, dando assistências, fazendo gols. E é um menino que mais uma vez, né, na base do Chelsea, não tem oportunidade no time principal. E sobre o Kolasinac, que o Marlon destacou, eu lembro da época da contratação agora, inclusive o Jonathan, né, o outro gunner do grupo, falando que que o Kolasinac tinha sido eleito o melhor jogador da lateral esquerda da Bundesliga, e assim, praticamente ninguém se tocou para esse jogador. E com Liverpool, Chelsea, o próprio Arsenal precisando de um lateral esquerdo, e o Arsenal, mais uma vez, mesmo que o pessoal não gosta, que fala muito, né, a visão aí do Wenger, foi lá e trouxe o jogador de graça e que está dando esse resultado, né? Um grande jogador mesmo. Eu acho que é a melhor contratação que nesse momento, apesar de todo o destaque para a compra do Lacazette, mas o melhor jogador, o melhor desempenho é do Kolasinac, com certeza. Engraçado você falar sobre essa questão que você lembrou da Bundesliga, que para os Reds, né, fica uma frustração enorme, porque a gente sempre esperou que o Klopp fosse trazer bons jogadores e que não fossem tão conhecidos do mainstream, vamos dizer assim, do futebol, porque a gente esperava o quê? O cara é um profundo conhecedor de Bundesliga, veio do Mainz, depois foi pro Dortmund, então ele vai conhecer tudo de lá. E aí aparece um puta de um lateral esquerdo, uma das principais, eu acho que é top 3 de deficiência do Liverpool, defesa, lateral esquerdo e goleiro, e o Klopp simplesmente não traz o cara. É algo assim
Foi bem frustrante mesmo pra gente, que chegou a aparecer alguns boatos sobre Kolasinac no Liverpool, só que foi assim, ele já estava fechado com o Arsenal, não teve nem chance mesmo. Mais uma pra conta do Klopp aí de jogador bom, barato, não tem nem a desculpa do dinheiro, que ele deixou passar, né? Tava focado no Van Dijk. Na hora que foi falar, não, agora vamos falar de jogadores, não, tô com fome, eu vou lá comer, vocês podem ver aí o que vocês querem, mas eu não tô muito afim não, vou ali comer, daqui a pouco eu volto. Na hora de contratar jogadores de defesa, porque não tem outra explicação. Klopp é amigo da Lala, só pode. Saiu pra comer. Apesar que na história desse podcast, na história desse podcast, 100% dos torcedores do Liverpool comeram. Eu comi hoje, a Lala comeu outro dia. Então, o Liverpool é o time da pessoa que come mesmo. Fala, Marlon, desculpa te interromper. Tranquilo. Eu que tenho o costume assim, de acompanhar as especulações a respeito do Arsenal, o Kolasinac foi um nome falado, assim, não foi só na janela, não. Antes disso, lá para a janela de janeiro, ele já tinha o nome comentado, mesmo porque pela questão do final de contrato dele com o Schalke, já era um jogador que já estava na mira do Arsenal, já tinha um certo tempo já. E eu acho que dos rivais da Inglaterra, o que chegou mais próximo de competir foi justamente o Chelsea. Mas acho que pesou a questão salarial, ofereceram um belo salário pro Bosnia, e ele acabou, graças a Deus, vindo pro lado vermelho de Londres. Mas assim, comparativamente, eu queria ressaltar aqui como caiu o futebol do outro lateral do Arsenal, Bellerin. Com esse novo esquema, a gente vê que ele não tem feito partidas tão boas quanto fazia no esquema anterior, em relação ao que está jogando agora. Não tem comprometido, mas também não tem brilhado igual brilhava anteriormente. Legal. Realmente deu muita dó nesse gol dessa partida do Swansea. A bola passa de um lado, o jogador do outro, ele não sabe para onde é que ele vai, ele olha para um lado, olha para o outro, fica maluco. Foi muito engraçado e deu dó. Mas enfim, vamos passar para o próximo jogo, que a gente vai falar agora de Bournemouth 0, Chelsea 1. Vem pra cá. Lari e Tony dividam aí o palanque e divirtam-se. Esse vem pra cá, ficou bem Pedro Biel chamando os eliminados do Big Brother, deu até medo. Depois da derrota de ontem, então, medinho sair da Champions League bateu, hein? Bateu nada. Ó, o Tony até ressurgiu ali, cara. Ele tava ali comendo alguma coisa, bateu nada. Você viu? Boa. Só tomando uma água aqui, bateu nada. Olha só. Fala, Hilari. Tony vai começar hoje. Ah, é? Então vai lá, Tony. Então, um outro jogo também, o Chelsea jogou bem, mas sofrendo muito, né, com as lesões. O time não consegue repetir uma formação. Todo jogo tem uma mudança, em virtude das lesões, cartões, e acaba que no momento que ele acerta na escalação, o time faz uma boa apresentação, né, que foi o tão sonhado e tão pedido barramento do Cahill, né? Como ele não jogou, nós conseguimos passar um jogo sem tomar gol, né? Aquele bode expiatório, né? Agora falando, criticando a parte futebolística mesmo, porque é impressionante. Todos os jogos que nós perdemos, todos os jogos que empatamos, o Cahill estava em campo nessa temporada. Inclusive contra a Roma. Exatamente. Então, aquele assim, sofrível jogo contra a Roma. Todos os jogos ele estava em campo. Pode ser perseguição, pode ser coincidência, mas é muita coincidência. Ele está em campo todos os jogos que o time vai mal defensivamente. E no momento que o Conte colocou ali sem improvisação, que é outro detalhe, né, que ele entrou com o Zappacosta na lateral, deixou o Aspilicueta jogando de zagueiro com o Rudiger e o Luiz.
o time assim rendeu muito mais. E esse 3-4-3 só falta realmente, no caso ali, o Kanté no lugar do Fábricas, né, para formar ali o paredão com Kanté e Bakayoko, né, que seria a muralha que nós estamos esperando que joguem juntos, e Pedro, Morata e Hazard. O time jogou muito melhor, teve muitas oportunidades, poderia ter feito muito mais do que 1-0, teve essa tranquilidade defensivamente, mesmo tendo o Fábricas, que é um segundo, terceiro homem de meio de campo, né, jogando ao lado do Baca, mas o time é outro, e é o que a gente tem, né, pedido, falado muito até no grupo, né, que o Chelsea possa, nesse período agora que vamos ter praticamente 18 a 19 jogos até 1º de dezembro, possa repetir o time, como aconteceu na temporada passada. Todo mundo, inclusive os adversários, sabiam qual era o time do Chelsea e inclusive também sabiam quais seriam as substituições, né? Era aquele negócio, tinha o Matite, saiu o Matite, entrava o Fábricas, né? Saiu o Pedro, entrava o Willian. Então, assim, já tinha aquelas substituições. Nós praticamente passamos a temporada toda utilizando 14, 15 jogadores e o time esse ano não conseguiu repetir a mesma formação em nenhuma partida. Então, Falta consistência nessa parte. na verdade, são as lesões, são os cartões. Nesse momento está sem Kanté. Nenhuma vez repetiu? Nenhum jogo, Não. desde o início da temporada, desde a Supercopa da Inglaterra até o jogo contra o Roma na terça-feira. Foram sempre times diferentes, esquemas diferentes em virtude disso. Muitos estão elegendo o jogo contra o Atlético de Madrid o melhor jogo do Chelsea na temporada, e aí nós estamos vendo a draga violenta que o Atlético de Madrid tá. Então, tipo assim, já nem sei se aquele foi o melhor jogo, porque o time do Atlético de Madrid... A gente começa a ver por outros olhos diante do resto do desempenho do Atlético de Madrid, né? De acordo com o que eles estão julgando, na verdade, assim, nós não fizemos mais do que obrigação em ganhar lá, né? No Wanda Metropolitano. Então, assim, é uma questão... esse é o momento do Chelsea, né? A gente tem ouvido muitas bobagens, a mídia aqui está deitando e rolando, né, com notícias de que o Conte vai sair, já estão fazendo aquele inferno normal que nos acompanha aí desde 96, o tempo todo criticando, entra técnico, sai técnico, o cara é campeão num ano, 3, 4 meses depois já não serve, mas o pessoal não consegue analisar de uma forma mais ampla, né? Uma forma geral, de que nesse momento você vê, já são 15, 20 partidas no ano e não conseguiu repetir o time nenhuma vez, né? Então, assim, são detalhes muito importantes que fazem a diferença enorme, entrosamento que não está tendo. O jogador entra, faz 1 ou 2 partidas boas, se contunde ou toma cartão. Então, isso tudo tem atrapalhado. Se tiver essa possibilidade de repetir esse time aí com Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso, Pedro, Morata e Hazard, pelo menos 3, 4 rodadas, tem certeza que o time vai deslanchar. Porque o time, ninguém desaprende a jogar futebol e o Conte também não desaprendeu de ser o treinador, né? Então, o momento do Chelsea é esse. E vamos para um jogo muito difícil. Tomara que nós tenhamos a mesma sorte que tivemos na temporada passada, de fazer um gol rápido, porque se depender de o jogo se arrastar ali por mais alguns minutos, é perigoso o United fazer um gol, principalmente se o Kerr jogar. E o ônibus estacionado, né? E o Zé estacionado ali, acabou, né? O jogo do final de semana é bem complicado, bem chato, principalmente porque eu não sei, eu não consigo me lembrar como era na temporada passada, mas eu comentei hoje com um amigo meu. O esquema do Chelsea é um esquema que me parece muito estranho quando eu olho e vejo o esquema ideal com Bakayoko e Kanté,
E não vejo ali por exemplo, contra grandes defesas, com grandes retrancas, não tem, ao meu ver, precisaria de um meio armador, do Fábricas, alguma coisa assim, pra galera não ficar perdida. Mas enfim, conseguir ganhar um título assim, né, quem sou eu pra falar mal disso? Vai lá, Lari. A filosofia do Conte sempre foi muito discutida já desde da temporada passada, quando ele pegou o Chelsea, naquela situação que a gente já sabe, e fez o impossível acontecer. Independente da filosofia de time dele, dos times que ele escolhe, eu concordo com essa parte da consistência, porque as lesões, os cartões, tudo isso põe em dúvida, o departamento médico do Chelsea fica muito cheio, já é uma coisa já que a gente já sabe. E contra o United, a gente sabe que eles vão fazer de tudo, ou para não perder, ou para vencer. Assim, ou é um empate ou vence, porque se meter um gol, estacionar o ônibus, eu não vejo maneiras de vencer esse jogo. Sinceramente, ainda mais se tiver essa variação grande de time que tá tendo, rodando demais e, sinceramente, não tá dando resultado. O jogo contra a Roma foi, nem preciso dizer, deplorável, mas também acho que na questão das críticas ao técnico, eu falei disso no podcast passado, sobre os torcedores, enfim, e até a mídia mesmo, até a mídia espanhola tá falando... Pois é, tá falando as pampas aí, o Marca da Espanha, fazendo um auê danado, falando que o Chelsea ia trazer outro técnico italiano, enfim. Acho desnecessário a gente apontar agora, ficar pedindo outro técnico, de especular o próximo técnico, porque a gente tem que focar nisso daqui, é o que o Conte sempre fala, a gente tem que focar, não arrumar desculpas e fazer o trabalho, fazer dar certo. Ver o que rola e, enfim, a gente também torce pro declínio dos outros times que estão lá na ponta para que a gente possa talvez conseguir chegar. Então, pode falar. Pode falar, Dan. Eu queria perguntar a você o seguinte, a Lari falou sobre rodando o elenco demais. A única realidade que a gente tem do Chelsea com o Conte em um calendário onde não haviam tantos compromissos. Vocês não acham que isso também pode estar sendo, como é que eu posso dizer? O Conte vem de uma Série A onde é mais ou menos a mesma batida da Lavárzea. Você não precisa jogar o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional você ganha por osmose, por inércia, os outros times parados você andando. Já a Premier League... Esse ano, essa temporada, né, ele se viu numa situação onde ele não pode deixar a Premier League de lado, mas tem compromisso muito sério no meio de semana por competição intercontinental. Talvez isso também é algo que tem que ser considerado nessa realidade toda, porque na temporada passada não se rodava tanto elenco, porque não precisava, só jogava final de semana. As Copas a gente não precisa colocar, apesar de vocês terem chegado à final, né, lá na frente e tal, mas a gente não precisa colocar no mesmo nível de um compromisso de Premier League, de Champions League. Então, o time mantia-se muito estável porque era a principal competição do ano. Esse ano vocês têm que dividir, por mais que o elenco aumentou um pouco, mas aí eu volto a dizer aquilo que o Tony discordou de mim lá atrás. Eu acho o elenco do Chelsea curto em qualidade. Para mim, por exemplo, o Pedro é um cara que tinha que ser reserva, apesar dele ser muito bom. O elenco ideal do Chelsea seria com um Sanches ou um Agüero ali na frente também e tal, complementando essa linha de frente, para se você quer competir em alto nível numa competição tipo Champions League. Agora, para mim, o fato do elenco do Chelsea ser curto, a minha visão, faz dele estar na Champions League quase que no mesmo nível do Liverpool ali, para chegar numa quarta de final e brigar, talvez dar uma cagada, passe para a semifinal. Mas no máximo umas quartas de final seria o objetivo por causa do tipo do elenco. E aí sofre muito na Premier League também, porque à medida que você vai rodando o elenco, você vai tendo elencos fracos para jogar jogos da Premier League e você acaba deixando pontos para trás. Enfim, o que vocês acham disso, dessa visão de que o Conte teve uma temporada muito boa, mas onde ele só tinha, entre aspas, um campeonato para jogar e que pode ser isso o motivo dele estar sofrendo agora? Olha só, eu concordo.
Olha só, eu não estava reclamando da rotação do elenco, só para deixar claro. Eu estava só pondo em questão da rotação das peças, porque tem gente ali que a gente já não precisa nem apontar que não dá certo, que não faz efeito, que é ruim mesmo e, enfim, não rola no time. Mas essa questão do elenco curto, eu concordo até certo ponto, sim, que o elenco não é uma coisa extensa, que você confia abertamente assim, mas a gente também vê como é que foi a janela de transferência do Chelsea. Apesar de ter sido campeão, de estar vindo com o troféu e tudo bem, não tinha tantos compromissos assim, veio com porte de campeão, logo, mais compromissos, mas a gente também vê a janela de transferência do Chelsea como é que foi um pouco complicada. Então, são vários pesos aí na mesma balança. O que você acha disso, Tony? Então, eu acabo fazendo algumas analogias mesmo. Eu entendo assim, nesse momento nós ainda não tivemos o elenco todo à disposição, né? Então, essa fica um pouco clara essa questão assim, nesse momento de que há um elenco curto. Mas, por exemplo, o Drinkwater, por exemplo, está voltando agora, fez a sua segunda, terceira partida, né, pelo time. O Kanté está machucado, o Moses está machucado. O Morata machucou. O Morata machucou, o Hazard vem de uma lesão gravíssima, né, que ele quebrou o tornozelo na pré-temporada. Então, assim, muitas coisas nesse momento, elas são esquecidas. Moses também, né? O Moses, né? Eu citei o Moses, que também está lesionado. Então, assim, essas coisas, esses detalhes são esquecidos. Se você tem à disposição o elenco curto, mas o elenco completo, você tem ali 2 bons jogadores para cada posição, né? Lógico que você tem uma preferência de time, né? Você tem uma preferência de esquema, mas você tem 2 bons jogadores. Hoje nós colocamos até no grupo, né, essa infeliz comparação entre o Bakayoko e o Matite, que vai ser tema de toda, né, da semana, tema do jogo, domingo, né, essa rivalidade que criou-se agora. O Matite, que no Chelsea não era nem o titular absoluto, se tornou o melhor volante da história do futebol mundial. Ele está acima do Gerrard e do Lampard, porque tudo gira em torno do Matite. O Matite, mas a gente vê que infelizmente, aquela perseguição da imprensa com relação ao que é feito no Chelsea, né? O Bakayoko é um jogador muito mais completo, além de ser um jogador muito mais novo, né? Com qualidades que o Matite não tem, um box-to-box impressionante, um cara que pega a bola ali na entrada da nossa área, leva até na outra grande área, um jogo aéreo sensacional, mas o Matite é o melhor jogador. Só que os números desmentem tudo isso, né? Com relação ao Conte ter passado pela Série A, ter tido aquela questão de disputar a Champions com a Juventus, e podendo poupar, inclusive, na Série A, até porque a época Inter, Milan, ninguém fazia frente à Juventus, né? Então, assim, eu vejo que ele, infelizmente, nesse momento, ele não teve o elenco à disposição. Então fica sempre essa impressão, tá faltando jogador, tá faltando isso. Mas quando você analisa que o melhor jogador do seu time quebrou o tornozelo, que o jogador que foi eleito o melhor jogador do campeonato está parado há praticamente quase 30 dias, 40 dias, que o atacante que você trouxe para substituir o antigo titular também ficou parado, e só não foi pior o período porque coincidiu de ser numa data FIFA, porque senão nós sentiríamos muito mais a ausência do Morata. Então, assim, esses detalhes é que me fazem discordar da questão do elenco curto. Porque aí você faz até Mas deixa eu te perguntar um negócio. Uma comparação para terminar, uma comparação com o Tottenham, que também não tem um grande elenco, mas nesse momento tem um time ajustado. Que, aliás,
o Pochettino, eu lembro da entrevista passada do Pochettino falando da ausência do Kane, que possivelmente deu a entender que daria para jogar sem ele, e realmente teve um déficit muito grande. Não dá para ter dois jogadores iguais, colocar um no banco e outro para jogar. Isso é praticamente impossível, eu concordo. Mas a partir do momento que você fala para mim que você tem o seu melhor jogador do elenco saiu e aí sente falta, isso me mostra que o reserva que você tem para ele não chega nem perto do que ele fazia. Isso me mostra que o reserva do Morata é abaixo da crítica e fraquíssimo, como todos nós concordamos. Então o que acontece? Isso demonstra para mim elenco curto. Quando eu falo que uma das coisas que faltou pro Chelsea foi o Llorente, né, que inclusive o Conte queria trazer, que é outra abaixo da crítica também. Pois é, mas ele não está fazendo nada no Tottenham. Eu concordo. E aí, assim, quando nós falamos, por exemplo, nós estamos falando do Hazard, nós não estamos falando de qualquer jogador. Nós estamos falando do Hazard. Nesse momento, o Hazard está num nível, assim, ele é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Concordo. Hoje, ontem o Nainggolan deu uma entrevista falando que a Roma ganhou de 3-0, mas o melhor jogador em campo foi o Hazard. Então, assim, o goleiro da Roma, o Alisson lá, o brasileiro, fez ótimas defesas, né? Fez grandes defesas. Então, assim, nesse momento, mal comparando, na verdade, eu comparo, é a mesma coisa de você tirar o Messi e o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. A importância que o Hazard tem para o nosso time Chelsea é a mesma. Então, assim, o Hazard realmente não tem substituto. Então, assim, nesse momento, até concordo, lógico, queria muito, e foi especulado muito a questão do Chelsea contratar o Sanches, contratar Agüero, falou-se muito sobre isso. Quem não queria ter um ataque desse nível hoje, com Sanches, Agüero e Hazard? Lógico que queria, mas são jogadores que nesse momento, para os seus clubes, são insubstituíveis. Então, assim, quando nós falamos a questão do plantel, nós estamos falando assim, você tem 5 bons zagueiros, tirando o Kerr, mas você tem 5 bons zagueiros, você tem Zappacosta e o Moses para a ala direita, aí você tem o Alonso na esquerda, e nem me falo de Kennedy, porque senão dá vontade até de dormir, mas você tem ali no meio de campo Kanté, Bakayoko, Drinkwater e Fábregas, quer dizer, são os 4 bons volantes, né, jogadores, o Kanté, o Bakayoko e o Fábregas, né, são jogadores excepcionais, e ali você tem aquela disputa, é o Pedro com o William, que o William infelizmente não faz um bom jogo, tem mais de um ano, mas tem o Pedro que quando está 100%, tem feito grandes partidas, e essa questão do Morata. O Morata é um bom jogador, nesse momento é a solução, é um grande jogador e vai evoluir. Ontem saiu inclusive do mar essa questão, depois que o Tottenham atropelou o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo mesmo fez reclamou, né, que eles tinham Morata, tinham o Pepe, tinham não sei mais quem lá, e hoje os jogadores que são os imediatos, reservas, são jogadores mais jovens, sem experiência. Quer dizer, muitos questionaram que o Morata não jogava, mas o cara tem uma importância para o grupo, né? Mas então ele entrava, o nível não caía tanto. Né? Aí o seguinte, então beleza, você me convenceu o fato que o elenco não é tão curto. Então, o fato de jogadores lesionados não deveria ser tão prejudicial. Porque se você citou aí vários substitutos para vários que contundiram, o Kanté, por exemplo, tem 2 posições bem críticas, que é Hazard e Morata, que aí a gente chega à conclusão que o William, que poderia render, igual você falou, não está fazendo um bom jogo há mais de um ano, há quase um ano, ou mais de um ano, e para o Morata realmente não tem reserva. Mas não era. E o Kanté também, né? Não, mas o Kanté, se você pensar que dá para colocar o Bakayoko e o Fábregas, beleza, o Fábregas não é o Kanté, mas o Conte deveria ser capaz de pegar esse time e fazer funcionar. Mas a questão foi a coincidência
das lesões. Ao mesmo tempo que o Drinkwater, por exemplo, que é um bom jogador, né, poderia estar fazendo um revezamento, o Kanté também machucou. E aí você ficou com o Bakayoko e o Fábricas jogando todos os jogos, né? Então, assim, para disputar Champions League, Premier League, Copa da Liga Inglesa nesse momento, eles chegaram a jogar, inclusive pela Copa da Liga Inglesa contra o Nottingham, porque não tinha os jogadores, coincidentemente, se machucaram no mesmo período, né? Então, assim, a questão do elenco é aquilo que nós estamos falando. O elenco, de uma forma geral, de todos os clubes da Europa, eu lembro há um tempo atrás que eu conversava com o Jonas, falando com ele sobre isso, que os elencos dos clubes europeus nunca foram elencos extensos, com muitos jogadores, com 3, 4 jogadores por posição. E se você pegar os grandes times de ponta da Inglaterra, da Espanha, da Itália, de todo o continente, você tem ali 20, 23, 24 jogadores no máximo, entendeu? Tirando agora o PSG, que está fazendo essas loucuras aí, contratando, vamos ver o que vai acontecer para frente. Nesse momento, todos os outros times são assim, tem 20, 24 jogadores. Então você tem ali 2 jogadores por posição. Então, não é um elenco curto. A questão é a coincidência de lesões, cartões. O Kerry foi expulso, ficou 3 jogos fora. Na sequência, o Davi Luiz foi expulso, ficou mais 3 jogos fora também. E é isso que é esquecido nesse momento, de avaliar o trabalho. E falar que o Conte, por exemplo, não está dando resultado, o trabalho dele, nós temos que analisar todos esses fatores, né? Lesões, cartões, não conseguir repetir o jogo, o time nenhuma vez na temporada. Então, isso tudo pesa, né? Entendi. Mas chega de falar de Chelsea. Falamos demais desse time já. Mas aqui, só antes de mudar, alguém, eu acho que foi o Jonatas, falou assim, eu concordo quando eu acabei de falar de elenco curto, de pouco de calendário, alguma coisa assim. Foi você, Jonatas? Foi. Então fale por quê. Eu falei que eu concordo na questão do calendário. Não era do calendário, era do calendário, acho que da era. temporada. Eu falei tanto que esqueci. O elenco, eu até esqueci. O calendário é que o calendário da temporada passada. Curto. Isso, não, o calendário da temporada passada era só Premier League. E esse tem mais competições. Isso, eu concordo. Não tô falando mal do Chelsea, nada disso, longe de mim, eu criticando o trabalho do Conte. Mas Facari está aqui, tá? Não se esqueça. Mas o fato de ter a dedicação exclusiva pro campeonato inglês faz toda a diferença, eu acho, né? Então, assim, eu concordo com o Danilo nesse quesito, entendeu? O Liverpool tá aí pra mostrar que tá afundando por causa disso, né? Exato. Assim, eu ia falar outra coisa também, mas eu acabei esquecendo. Se eu lembrar durante o podcast, eu falo de novo. Era sobre isso mesmo, eu acabei esquecendo. Eu falei tanto que fez todo mundo esquecer de tudo. Isso aí, Tony, vamos defender a nossa bandeira. Normal. Mas então agora vamos falar do assunto principal do podcast. Vamos partir para West Bromwich 2, Manchester City 3. Alguém ganha desse time do Guardiola, pelo amor de Deus? Ganha, com certeza, gente. Nenhum time é invencível, não. Olha que foi. tem, né? Mas fala aí, Jonathan, como é que foi esse jogo? Então, assim, o jogo em si, os pontos de destaque do jogo foi a primeira pior partida do De Bruyne na temporada. Ele, misericórdia, sem brincadeira, não parecia De Bruyne. Ele jogou muito mal, o Gabriel Jesus jogou muito mal, coisa que se repetiu no jogo contra o Napoli. De Bruyne não jogou nada no jogo contra o Napoli. Ele melhorou quando o time do City melhorou, uma coisa assim, né, automática. Mas o time do Tony Pulis tem suas limitações e tal, todo mundo já sabe, mas é um time assim que dá o trabalhinho dele em casa, né? Não é que eu esperava a vitória do City,
mas é aquela coisa, assim, então fácil. Só que o City também facilitou pro West Bromwich, alguns erros da defesa, o erro do Otamendi no segundo gol dele. Tipo assim, parece que a defesa do City tá tendo uma confiança exacerbada demais, sabe? Aquela coisa, não, deixa que agora que a gente dá conta, então deixa que se passar da gente, o Ederson pega. O primeiro gol do Napoli ontem foi isso. Então eu não sei se é uma coisa para começar a se preocupar, ou às vezes até exagero meu, não sei, pelo fato do sistema defensivo na temporada passada não ter sido lá grandes coisas, mas a defesa do City está começando, eu acho, a confiar nela própria demais, sabe? A minha visão. No último podcast a gente falou sobre o atrito entre De Bruyne e Davi Silva. Aí no próximo podcast você vem falando que o De Bruyne jogou mal 2 partidas. É a crise, rapaz. Sai fora, Crise. Não tem nada disso. Mas talvez, não sei se é sequência de jogos, sei lá, ou o fato até do jogo contra o Napoli não ter o Davi Silva, não sei. O time fica mais visado também, né, Jonatas? Todo mundo começa a observar o time mais, analisar. Com certeza. Quem tá, vocês estão em exposição, vocês estão lá, todo mundo é o time a ser batido, literalmente, né? Exato. E aí, eu tô falando do jogo do Napoli aqui junto, não é nem porque eu tô comparando o Napoli com o West Bromwich, não, longe disso. O Napoli é um time muito bom, foi um jogaço ontem, quem teve a oportunidade de assistir. Mas é isso, no jogo contra o West Bromwich... Oi, foi não, Nala? Eu não tive a oportunidade de assistir, porque eu assisti o Liverpool. Não, tranquilo. Mas foi um jogão, cara. A gente tinha coisa melhor pra fazer. Entendi, não, tá certo. Mas a gente que gosta de futebol, foi um baita jogo. Mas voltando a falar do jogo do West Bromwich, o West Bromwich não tinha perdido em casa ainda, apesar de, né, das vitórias, empates, a coisa toda, não tinha perdido em casa. Então, assim, é um time com, sabe, meio encardido pra... jogando na casa dele. Mas o City foi lá, ganhou aquela coisa toda, mesmo jogando mal, né? O Gabriel Jesus mal, o De Bruyne mal... a defesa, o Delphi, isso é importante, está começando a ter uns rumores de que o City vai ir pesado em cima daquele lateral do Southampton, que eu não lembro o nome dele, o lateral esquerdo. Alguém me ajuda aí, se alguém lembrar. Vou procurar saber aqui para te falar. Lembra? Tá, eu não lembro o nome dele assim ao certo, mas enfim, por quê? O Mendy só volta na semifinal da Champions League. Se o City chegar lá, né? Seria então o volta assim, nessa época. E então, o Delphi tá ficando sobrecarregado, porque assim, o reserva do Mendy não tem. Aí, no caso, é o Delphi ou o Zinchenko, ambos volantes. Mas o Delphi mostrou que tá pesando isso para ele. No jogo contra o West Bromwich, ele foi muito mal no jogo. No jogo contra o Napoli, eu acho que nem tanto. Mas já é uma coisa que o time tem que preocupar em janeiro, assim, é prioridade máxima trazer um lateral esquerdo para rodar essa posição com o Delphi. Ele tava usando o Danilo também de reposição ali, né? Às vezes improvisado e tal, não tá usando mais não. E outra coisa, seria o Ryan Bertrand, o lateral do Southampton que você tá falando? É isso mesmo, acho que é esse mesmo. Deixa eu só conferir aqui, se eu não me engano é esse rapaz mesmo. Mas, vou conferir aqui. Mas então assim, o Guardiola não tá usando mais o Danilo. O Danilo era a primeira opção para as duas laterais de reserva, né? Mas agora que tá usando o Delphi, a opção para jogar no lugar do Delphi tem sido o Zinchenko. Não sei porquê. Não sei se o Guardiola não gostou muito do Danilo na lateral esquerda. Pode ser que ele volte a usar e tal. Mas o Zinchenko deu mais certo, eu acho, que o Danilo. Nas duas vezes que o Guardiola usou ele como reserva do Delphi. Mas, então, assim, já é um ponto a começar a se preocupar no time do Guardiola. Tem que trazer lateral, porque o Delphi, por melhor que ele esteja, ele não vai dar conta. Entendeu? É muito legal você falar isso, Jonas, porque no jogo que todo mundo foi mal, o armador foi mal, o atacante foi mal, o lateral esquerdo foi mal. Aí vocês ganharam.
O Tony até comentou, tipo, sorte de campeão e tal. Assim, eu particularmente, a 10ª rodada eu acho muito cedo, tá jogando muito e tal, tá passando o carro de todo mundo. Eu acho muito cedo. O City não é um time invencível, eu acho que nenhum time é. O Arsenal mesmo pode ganhar da gente domingo, eu acho super normal se isso acontecer. Mas, assim, eu concordo, empate. Não acho que é sorte, mas sei lá, acontece alguma coisa mesmo quando joga mal. É porque, sei lá, é a fase, né? Mesmo quando joga mal, tudo dá certo e tal. É a fase mesmo, eu acho. Não sei se vocês concordam. Ô, E o menino é um desculpa, Vou falar, Marlene. desculpa interromper você aí, mas tem uma pergunta. Saudades do Kolarov? Nossa, nem fala, nunca na sua vida, misericórdia. O City ficou 8 anos sem contratar lateral. É muito tempo, cara, pra qualquer time, ainda mais um time que joga campeonato inglês, entendeu? Que é pau quebrando toda a temporada, entendeu? 8 anos é muito tempo. O lateral mais novo que a gente tinha, que era o Micah Richards, não sei se vocês vão lembrar dele, mas ele era da base, aquela coisa toda. Eu gostava muito dele, mas na renovação do elenco saiu fora e tal. Mas não tem saudade nenhuma do Kolarov, do Sanhar. O Zabaleta eu acho que devia ter ficado, porque eu gostava muito dele, sabe? Só pra ele jogar assim, Copa da Liga Inglesa, esses trem assim, eu gostava muito dele. Mas o resto, Clichy também, misericórdia. Não, só draga do Arsenal, Clichy, Sanhar, só uns trem que eu não aguento. Mas enfim, renovou onde que tinha que renovar, graças a Deus, porque senão ia ser outra temporada, assim, lamentável. Não tô falando que vai ganhar tudo, não, porque não ganhou nada, né? Eu não sou desse de ficar ganhando trem antecipado, não. Mas você vê que elevou o nível do time em muito a compra dos laterais pela importância que eles têm no esquema de jogo do Guardiola. Mas assim, você não é muito de cantar a vitória antes da hora porque seu time não tem tradição. Ai, meu Deus! Cutucada Olha dada. isso, Falando nisso, ô Jonathan, você fez a lição do Bart? Não fiz a lição do Bart. Piada interna, né? A gente tá aguardando aqui pra corrigir a lição, tá? Não vou falar seguinte, nada. Nada interno, nada. O Tony mandou esse treino no grupo, só. Mas o mundo inteiro nos ouve. Tem mais de 7 bilhões de pessoas ouvindo o nosso podcast nesse momento. Então, é uma piada interna, entendeu? Entendi. Mas aqui, só para ilustrar algumas coisas aqui, o Manchester City teve 78% de posse contra 21% do West Bromwich. Engraçado, foram 5 chutes a gol, no gol, e 4 do West Bromwich. O West Bromwich tem um bom aproveitamento, igual o Swansea também, 50% de aproveitamento. Agora, tem umas coisas que são engraçadas demais. O City teve 929 passes contra 254 do West Bromwich. É um jeito Guardiola de ser, né? É absurdo. Lógico, com certeza. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, pode continuar, pode finalizar. Não, eu só ia começar agora a estabelecer, até por causa do título do podcast, uma relação entre esse time que não perde e, pegando o gancho naquilo que você falou, nenhum time é invencível. Nós tivemos um time invencível. Fale mais sobre ele, Tony. Estabeleça as paralelos entre o Manchester City e aquele Arsenal, que também o primeiro eu quero estabelecer aqui agora. Jogos ruins, mesmo assim ele ganhava, não deixava escapar pontos. O que você tem aí para nos dizer? Coloca aí esse pouquinho de história pra galera que ouve o podcast. Tony, você está aí? Oi. Bom dia, Tony. Bom dia, tudo bem? Dia. Você veio sempre aqui? Deu uma falhada aqui, galera. Não, é o seguinte, eu falei pra você trazer paralelos entre esse City e aquele Arsenal invencível, pegando o gancho no que o Jonathan falou, que nenhum time é invencível. E nós tivemos o exemplo do Arsenal invencível, hoje eu até estabeleci o primeiro. O primeiro paralelo são esses jogos que todo mundo vai mal, a maioria, os principais, né, os jogadores vão mal, e mesmo assim o time consegue a vitória, trancos e barrancos, placar apertado, mas consegue.
isso é uma coisa que o Arsenal também fazia, né? Verdade. E o mais interessante dessa história são esses paralelos mesmo, né? A época, o Wenger, que chegou no Arsenal em 1996, ele trouxe uma revolução ao futebol inglês, né? Eram os jogos bem mais truncados e ele trouxe um pouco daquela magia mesmo, de um jogo mais com mais toque de bola. Muita gente brincava, né, que o Arsenal jogava ainda em alguns momentos recentes, né, como um time no videogame, né, muita troca de passes, muitos gols que o Henry fazia de forma impressionante. Mas assim, o Arsenal escreveu uma história ao longo de um período maior, né, de 4, 5 anos mais ou menos, com jogadores espetaculares, né? Como citar aquele time, não lembrar de Henry, de Beckham, Bergkamp, né, na verdade, de Pires. Eu sei que você acha o Beckham. Ô, louco. Não acho nada. Não acho nada. Só errei a pronúncia mesmo. O Pires, o Ljungberg, era um time assim que jogava muito. Vieira, muito... como não dá para esquecer do Vieira. Que é um jogador que dava uma consistência, né, defensiva para esse time. Mas lembrando assim e fazendo mais trazendo mais uma lembrança, Wenger nesse jogo agora ele completou 800 partidas à frente do Arsenal na Premier League, né? Assim, é notável isso e como o José falou recentemente que ele acha que isso não vai se repetir, né? Mas lembrando que o trabalho do Guardiola começa a surtir efeito, né? O time tem tido uma consistência defensiva que não tinha na primeira temporada. Várias vezes eu lembro de a gente estar falando, né? Eu e o Jonas falando sobre isso, que o time tomava um gol aí, fazia, mas assim, não tinha aquela reação, tomava outro. E nesse momento não tem acontecido isso. O time tem sido mais consistente. E era também uma característica daquele Arsenal, que era um time muito consistente defensivamente. Apesar de jogar muito bonito, era um time bem consistente defensivamente, né? E o que está acontecendo com esse City também. Eu cheguei até a fazer algumas anotações aqui, comparando as escalações, né? Na época o Arsenal tinha o Cima, Lauren, o Kolo Touré, Campbell, o Ashley Cole, que era uma recém-revelação, né, saída do Arsenal. Jogava com Gilberto Silva, Vieira, né, o Ljungberg, Pires, o Bergkamp e o Henry. E o Henry chegou a fazer naquela temporada 30 gols na temporada dos Invencíveis, né? Assim, uma marca que eu acho que dificilmente algum atacante vai conseguir superar, né? Porque foi uma coisa monstruosa um jogador fazer 30 gols numa liga tão disputada como é a Premier League, né? E eu gostaria de comparar mais uma vez a questão do trabalho do Wenger na época com o trabalho que está sendo feito agora pelo Guardiola, de que é esse time que joga, mas não deixa jogar mais, né? É um time que está marcando muito e mesmo quando tudo dá errado, o time ganha, né? Igual essa última rodada, parecia que o West Brom ia ser o primeiro a arrancar mais alguns pontos do City e não conseguiu, né? Porque tomou o gol, 1 minuto depois fez o gol de empate, mas aí entrou o Sané, que está jogando uma bola impressionante, né? E fez os 2 gols aí da virada praticamente aí dos 3-1. Jonas, Pode falar, Jonas. Você ainda acha que é muito cedo para fazer qualquer tipo de comparação ou você acha que já está indo por esse caminho mesmo? O City já está indo por esse caminho de time que não deixa jogar e amassa todo mundo e não quer saber?
Não, sinceramente, assim, sem falsa modéstia, pra mim é cedo de falar em ser campeão e ainda mais invicto, entendeu? Que é muito mais difícil no campeonato que a gente joga. Mas, lógico, é o melhor futebol, aquela coisa toda, blá blá blá, blá, mas não adianta nada se não manter essa consistência em jogos chaves, por exemplo, perder ponto e deixar o United passar, aquela coisa toda. Opa, dei um pique aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, assim, eu concordo com o que o Tony falou do Sané e tal, da consistência primeiro, da consistência do time, é um time muito mais consistente, sem dúvida. O Guardiola ficou até emocionado, que o pessoal da ESPN, o João Castelo Branco, quando foi lá entrevistar ele, falou que quem que era? O Falcão, né, da seleção de 82, falou que o time do Guardiola hoje parecia com a seleção de 82. Aí o Guardiola ficou emocionado, aquela coisa toda, lacrimejou o olho, falou que esse é um dos maiores troféus para ele, porque para ele acha que o melhor time de todos era a seleção de 82, a seleção brasileira. Mas enfim, porque a seleção brasileira de 82 era assim, controlava o jogo, amassava os adversários e tal. Tinha uma marcação muito boa, igual o City também tem. Quando o Tony falou dessa marcação, de não deixar jogar, apesar do Tony não gostar dele, mas o Fernandinho é um jogador fundamental, peça fundamental nesse esquema, nesse jeito de jogar do Manchester City hoje. Tanto é que ele foi eleito o melhor jogador contra o West Bromwich. Então, assim, mesmo sendo um volante só, ele não fica sobrecarregado por conta daquela aproximação dos laterais, aquela coisa toda, mas o Fernandinho tem sido uma peça fundamental. Pode não ser um primor técnico, aquela coisa absurda, não é um Kanté, não é um Bakayoko e tal, mas ele é importante, ele é polivalente, ele é raçudo e tal, e tem feito a diferença no time do City. Eu sei que pode parecer besteira, um meio campo que tem Davi Silva, tem De Bruyne e tal, eu tá destacando o Fernandinho, mas ele tem uma entrega, uma vontade de jogo muito maior que o De Bruyne, muito maior que o Davi Silva e tal. Não tecnicamente, só a vontade de jogo mesmo. E outra coisa, rapidinho, então, claro. E outra coisa que o Tony falou é o Sané. O Sané tá jogando muita bola, de longe o melhor jogador do City na temporada, apesar do pessoal falar muito do De Bruyne. Ele tá jogando demais. A aposta nele valeu a pena, né? Não sei se foi o Guardiola que pediu, se foi o Zodeiro, eu sei lá, mas quem apostou nele tá valendo a pena, que ele tá jogando demais. Até o Sterling tá dando certo. Então, assim, as coisas estão caminhando bem pro City, mas o Sané tá jogando muito, igual o Tony falou, e isso ajuda também naquela coisa. Sofre gol, mas tem um poder de reação. Você tem o Sané bem, você tem até o Sterling bem, tem a opção do Bernardo Silva e tal, tem a opção do Gundogan, igual no jogo contra o Napoli mesmo. O City jogou, se eu não estiver enganado, uns 15 minutos sem centroavante. Saiu o Agüero, entrou o Bernardo Silva e ficou aquilo, sem centroavante, meio que assim, não precisou de centroavante. No esquema que o Pepe estava jogando ali contra o Napoli, e que ele vem jogando também, deu para jogar seu centroavante por conta dessas opções, esse leque de opções que ele tem no banco de reserva. Legal. Tony, você ia falar mais alguma coisa? Na verdade era a semelhança, né? A questão do ter o Fernandinho, que é um jogador que se parece muito com o Gilberto Silva na época, né? Então, assim, que também era um jogador que não era tão valorizado, mas que fazia essa contenção para deixar, né, Ljungberg, Pires, Bergkamp, Henry jogar. Nesse momento, o Fernandinho tem feito essa função. Ele tem jogado dessa forma, né? E tem ajudado muito o time. Mas o grande destaque para mim desse time, assim como é o Sané. E com relação à sua pergunta, eu vejo no City hoje não esse time pronto para essa temporada, para bater esse recorde e se igualar, por exemplo, ao time do Arsenal. Até porque aquele time ainda ficou num total de 49 partidas invicto, né? Foi uma temporada, mais alguns jogos da temporada seguinte, né? Inclusive, para desgosto do Marlon, quem tirou essa invencibilidade foi o Chelsea, né? Num 2-1 no Highbury. Então, assim... Por essa parte aí.
Então, eu não vejo nesse momento que o City possa, nessa temporada, conquistar isso, entendeu? Ter esse troféu que na história o único clube que tem é o Arsenal. Mas eu vejo um time em crescimento, um time que vai, o Guardiola podendo continuar, pelo menos, né, que ele tem essa mania, que é uma das coisas que a minha birra com ele é isso, ficou lá no Bayern 3 anos, aí fez um contrato do City 3 anos, a questão de não montar aquela, se ele está montando a estrutura, trouxe tantos jogadores, tipo assim, o projeto Manchester City dele teria que ser no mínimo 10 anos, né? Eu acho que o City daria isso a ele, diferentemente do Chelsea, por exemplo, que não fará isso nunca com nenhum treinador. Eu creio que o City faria isso com o Guardiola. Então, assim, num período, não nesse ano, mas numa próxima temporada, quem sabe, ou então daqui mais 1, 2 temporadas, ele conseguir incutir nessa mentalidade que ele já incutiu nesse time, né, a ponto do Agüero, que para mim é um dos, né, inclusive chegou a bater agora o recorde, né, de histórico, né, o maior artilheiro da história do City, ficar na reserva, sentar para o Gabriel Jesus, que é um menino que está começando agora. Então, assim, se ele mantiver esse trabalho, talvez não nessa temporada, como eu disse, mas em algumas outras temporadas, talvez possa repetir um feito do Arsenal, que é uma coisa assim espetacular e que eu acho muito difícil que possa voltar a acontecer na era moderna da Premier League. Não, já tá difícil aguentar o City nessa temporada. Você ainda tá querendo mais outra temporada do City ainda? Você tá louco? Não, mas falando sobre isso, tá uns rumores fortes de fontes até com jornais confiáveis, a mídia confiável, de que o Sheikh Mansour pediu a diretoria trabalhasse um projeto de renovação para mais 4 anos com o Guardiola. Então, assim, é a primeira vez que o Sheikh Mansour ele intervém em questões do time, da diretoria. Ele nunca fez isso, ele nunca palpitou em questão de vai renovar contrato de fulano ou não. Sempre quem cuida disso é o presidente, o Mubarak. É a primeira vez ele pediu para a diretoria trabalhar isso. Porque dizem as fontes que a proposta é de mais 4 anos, além desses 3. Agora, se ele vai aceitar, eu não sei. Interessante isso aí, hein? O Sheik levantou lá no Catar. É no Catar? Não, é Emirados Árabes. Emirados Árabes. Legal. Marlon, você que é torcedor do Arsenal, o que você tem a dizer sobre essa analogia, esse antigo Arsenal? Traga a sua nostalgia para nós. Olha, eu acho que pelo momento do City e pelo futebol que ele tem jogado, a analogia é válida. Mas se a gente for parar para pensar, a gente cogitou alguma possibilidade disso na temporada passada com o Chelsea, que também teve um início muito forte, abriu uma série invicta muito grande, mas que a gente viu que mesmo não disputando competições europeias, focando totalmente na Premier League, não conseguiu manter a invencibilidade, mesmo que tenha conseguido o título. O City pode sim conquistar o título essa temporada. Tá assim, jogando um futebol melhor do que a maioria, mas acredito que o invicto é muito difícil, uma coisa muito difícil. Mas não é impossível, mesmo pelos jogadores que o City tem. A gente falava essa semana sobre a estrutura do time, o que construiu nesses últimos anos, e principalmente os jogadores que tem, o quanto investiu nesse time. É um time assim muito acima da média. Então não seria nenhum exagero acreditar que o City possa alcançar essa série invicta. Mesmo porque, se a gente pegar a temporada 2003-2004, o time do Arsenal era um bom time, sim, mas existiam outras boas equipes também. Não era só o time do Arsenal isolado. Falar assim, só o time do Arsenal que era bom. Se você pegar o time do Chelsea, Hasselbank, Joe Cole, você tinha bons jogadores, assim como o Manchester tinha.
e o Liverpool tinha os seus também, para não falar os outros times. Então eu acho que assim, é uma possibilidade pequena, mas pode ser que aconteça sim aí no futuro. Legal. O interessante só ressaltar é que na temporada passada o Chelsea começou na verdade mal, né? Por isso que a analogia com o City esse ano é mais forte, porque ele já começou bem do início. É verdade. O Chelsea teve uma virada depois de uma derrota para o Arsenal, né? Que aí estabeleceu ali o 3-4-3 e arrancou para aquela série de vitórias e tal. Mas o começo eu lembro até do Liverpool sendo líder do campeonato e tal, enfim. Mas realmente tem sempre essa analogia contra o time que vai ser invencível, enfim. Mas legal falar mais sobre esse Arsenal antigo aí. Vocês têm mais alguma consideração dessa rodada? Alguma coisa para falar? Alguém? Não. Não, eu também não. Então, beleza, então. A gente... Pré-rodada não, mas a gente tem a pergunta do É verdade. Lucas. Entendi. Então, vamos deixa eu pegar aqui a pergunta do Lucas. Ainda bem que você lembrou, meu irmão. Meu irmão? Aqui é atenção, 100% atenção. Eu tô percebendo, tanto que você tá atento. Se tivesse atento, olha só, depois você vai descobrir. Pois que é, você isso tá é porque tá atento. Se não tivesse, então... A pergunta do Lucas, ó. O Lucas perguntou lá no grupo: o que vocês acham do trabalho com a base dos times ingleses? Eu vou falar logo pelo Liverpool o seguinte: o Liverpool, a base do Liverpool se chama Southampton, né? Só que o problema é que a base está negando agora de mandar jogadores para o time principal. Mas brincadeiras à parte, o Liverpool tem alguns jogadores aí surgindo. O nosso querido Madeira Queimando, o Woodburn. Ele tá aí chegando, pedindo passagem. Tem também o menino do Sub-17, esqueci o nome dele agora, é Brewster. Não lembro. O Brewster, menininho, eu acho que é Brewster, sim. Ele tá on fire, né? Pois é, também fez gol importante, gol de título na Inglaterra, né, pela Inglaterra. Enfim, tem alguns jogadores importantes aí e o Liverpool, resta saber se o Klopp vai dar. O problema todo é isso. Nós estamos com um técnico novo. E novo assim, né? Tem 2 temporadas, mas ainda está estabelecendo o trabalho dele e a gente conhece aí o Klopp por trabalhos longos. Então a gente não sabe bem como que o Klopp vai trabalhar com a base aí que tem do Liverpool. A gente precisava revelar zagueiro, né? Já que a gente não compra zagueiro, precisava revelar zagueiro. Apesar que tem o Joe Gomes, né? Que veio da base, nós temos o Alexander Arnold também na lateral direita. Enfim, nós temos alguns valores aí subindo. Mas eu acho que o Liverpool tem que amadurecer muito bem. Isso, o Liverpool não é o que se dizia, não é um exemplo de base não, mas também não seria o pior de todos. A gente tem alguma coisa ali que aparece de vez em quando no time principal. O que você fala do City, Jonatas? Olha, Danilo, o City é a mesma questão que o Tony e a Larissa vão ponderar sobre o Chelsea. O City tem um investimento absurdo na base, desde que construiu a academia, né, aquela coisa toda, a academia em 2014. Então, assim, tem colhido frutos tanto dos meninos que começam lá desde pequenos até, assim, até a política meio que é criticada, que é a de comprar, assediar, né, os meninos da base de outros clubes. Mas, assim como o Chelsea, o City tem uma base boa, mas não aproveita. Oi? Não só da base de outros clubes. Não, verdade. O profissional isso aí é de praxe, mas na base isso tem acontecido muito. O City tem pegado muitos meninos da base de outros clubes e tem gerado até uma polêmica na Inglaterra e tal. E outra coisa, o problema é que a gente não usa. A gente já perdeu o Sancho pro Borussia Dortmund agora, perdeu o Rony Lopes pro Mônaco, perdeu o Enes Unal pro Villarreal, provavelmente vai perder o Patrick Roberts também. Então, assim, o problema é esse, não dá espaço para os meninos jogarem, não usa os meninos, gasta um dinheiro, revela o menino, aquela coisa toda e tal, dá aquela estrutura absurda que o City tem pro menino jogar e passa o menino pra frente depois.
Vamos ver agora com o Phil Foden, que foi o melhor da Inglaterra no campeonato lá, no Mundial, né, Sub-20. Vamos ver com ele, com a Darabiot, com o Zinchenko, né, com o Dias também, que é da base. Vamos ver com esses meninos como é que vai ser. Eu espero que seja diferente. Mas eu não posso falar dos times ingleses, falar do City. Tem um investimento muito grande, uma base ótima do fraldinho até o Sub-20. O problema é não usar. Marlon, e o Arsenal? Olha, sobre o aproveitamento da base do Arsenal, eu não tenho nada a reclamar. Para você ter uma ideia, o Arsenal tem campo agora contra o Estrela Vermelha e tem 4 jogadores no time titular que jogam que são da atual base, mais 3 que foram revelados na base, sem contar o banco. Isso só no time titular. Então, de aproveitamento, o aproveitamento da base do Arsenal, assim, é uma coisa muito, muito boa. O Wenger gosta muito de usar os jovens, dar oportunidade para os jovens e dar tempo para eles desenvolverem. Uma coisa que eu sempre falo, já falei até com o Jonathan algumas vezes, é que eu queria que o Arsenal tivesse a base que o City e o Chelsea têm. Esse time seria muito bom, gastando muito pouco, porque você vê que eles revelam muitos jogadores. O Tony citou mais cedo aí o caso do Abraham, e mais esses que o Jonathan citou do City. Então você vê que as equipes revelam muitos jogadores, mas não aproveitam. Já o Arsenal, ao contrário, revela não tantos, mas aproveita todos eles. Então você vê alguns nomes subindo, insistindo com eles. A gente posso citar aqui o exemplo, por exemplo, do Coquelin, que não é um primor de volante, mas foi um volante revelado na base do Arsenal e está aí firme no time principal até hoje. Mas que se fosse num City da vida ou num Chelsea, talvez, já poderia ter sido queimado aí e estar jogando em um outro time há muito mais tempo. Interessante. Fala, Tony, sobre o Chelsea. Nós Lari temos, também, né? Se quiser falar, Larissa pode falar também. hoje tem uma lista aí de praticamente 44 jogadores emprestados. Quer dizer, nós temos 4 times emprestados, né? Não sei definir posições de todos, mas praticamente 4 times aí emprestados. O Chelsea, essa política do Chelsea chega até a assustar muita gente. Nesse momento em que nós, né, passamos aí quase 20, 25 minutos falando da questão do elenco curto, vários jogadores que estão emprestados hoje poderiam estar nesse elenco, mas dentro daquilo que nós falamos, os clubes europeus, eles não têm elencos muito extensos, né? Não tem. E o aproveitamento do Chelsea é zero, na verdade é zero. O último grande jogador revelado que se tornou é o John Terry, quer dizer, o cara que jogou 17, 18 anos, quase 20 anos no mesmo clube, é o jogador que revelado pelo clube que se tornou um grande titular. Isso. Ou seja, dizer... ele só se firmou porque ele é era de ouro, né? Porque 17, 18 anos ele começou em 2000, 99, isso, sei lá. É 99 que ele começou, né? Então, na verdade é isso. É um investimento absurdo. A gente tem em Cobham, por exemplo, coisa de 9 a 10 campos somente para as divisões de base, fora o espaço onde é destinado ao time profissional. Os jogos da Champions, inclusive sub-18, sub-19, são realizados em Cobham, porque a estrutura é sensacional, espetacular a estrutura do Chelsea lá. Nós até queremos fazer mais para frente um trabalho para visitando esses centros de treinamento do Chelsea, do Liverpool, do City, para mostrar para o pessoal. Mas assim, é impressionante o que é gasto na divisão de base do Chelsea e mais impressionante ainda como não são aproveitados. Podemos citar o Chalobah, o Brentford, o próprio Abraham, o nosso Chico foi convocado hoje para a seleção. Solanke, né? O Solanke. O Solanke ainda temos que desconsiderar porque o pai de Solanke é doido. Então, isso aí você desconsidera, né? Porque
O menino queria jogar, mas o pai dele queria que ele ganhasse o mesmo salário que o Ramírez, por exemplo, para renovar à época, coisa de 60, 70 mil libras por semana. Um menino que estava, né, chegando. Então, assim, mas tirando esses que são mais notáveis, a lista é muito grande, né? É muito grande. E agora, essa semana saiu uma notícia, está contratando um menino do Celtic lá, 19 anos, quer dizer, mais um para ser emprestado. E dá para montar vários times. Eu fico vendo esse menino jogando aí, o tal do Ampadu, né, jogando, o próprio Mussonda, que nesse momento poderia estar jogando com mais regularidade, até inclusive porque o William, né, tá muito mal, mas não tem oportunidade, né? Então é complicado. É o seguinte, a base é forte, ela só não vem para o time principal, esse é o primeiro erro, e ainda tem a questão de que empresta muito, aí o jogador desenvolve lá, e ainda corre o risco de perder e comprar de volta o jogador, só que com um valor astronômico, assim, dobrado do que emprestou ou vendeu. Isso é preocupante. Cara, pensa que nós poderíamos ter um ataque com De Bruyne, Hazard e Lukaku. Exatamente. Então, tipo assim, na hora que você pensa isso, eles nem são, mas foram comprados ali para formar esse ataque, por exemplo, né? E não aconteceu em virtude desse procedimento que o Chelsea tem com as categorias, com os jogadores mais novos. Assim como vendeu o De Bruyne e o Lukaku, eles estão fazendo a mesma coisa. O Zuma é um excepcional zagueiro, está lá no Stoke, ainda diz assim, não, é para ter mais rodagem. Aí, beleza, aí na próxima temporada você acha que o cara vai voltar, ele não volta, ele vai vendido, igual o Ake aconteceu. O Ake era um jogador que poderia estar nesse elenco aí, inclusive para suprir essas lesões, essas ausências que o time está tendo, mas foi vendido para o Bournemouth por 20 milhões de libras. Aí você fala, não, 20 milhões de libras não faz diferença alguma para o clube do tamanho do Chelsea, e tem uma cláusula de recompra lá que deve ser de 35, por exemplo. Então, assim, é estranho, no mínimo estranho. E a gente ainda corre o risco, que já tomamos, né? O famoso chapéu. Ainda tem chapéu. Chapéu Lukaku. Pois é. Mas é isso, eu acho que... É uma coisa também que é comum. Isso. Uma coisa que é comum no Arsenal, por exemplo, e em muitos times ingleses, que eu não sei se dá pra gente caracterizar como utilização da base, mas é a contratação de jogadores na fase de transição, ali 17, 18, 19 anos. No time do Arsenal mesmo, posso citar aí no atual time o Ramsey foi um caso desse, o Fábregas foi um caso desse, e ano passado, por muito pouco, não veio Mbappé numa situação dessas. É um tipo de contratação que até o próprio Guardiola gosta muito de fazer, mas só que a diferença é que o Guardiola aproveita esses meninos no time, como está fazendo com o Gabriel Jesus, por exemplo. É verdade. Mas assim, nós já estamos assim, muito tempo no ar, mas assim, eu acho que é bem diferente. O City veio comprar o Gabriel Jesus para ser um jogador do elenco principal, né? Você vê o Arsenal jogando hoje com o time todo reserva, né, só com meninos, mas assim, é uma competição que o Arsenal, não só o Arsenal, mas assim como o United ou qualquer outro gigante inglês, não vai levar a sério numa primeira fase, né? E assim, é um pouco diferente nesse sentido, tá aproveitando-se disso e tal, mas passou para a próxima fase, principalmente com do jeito que está a classificação hoje, vindo o Napoli, Atlético de Madrid e tudo mais, vai jogar com o time principal, né? E nesse momento demonstra isso. Nenhum dos 6 grandes, realmente aproveita o trabalho da base. Nenhum dos 6. São muito poucos jogadores que sobem ali e têm uma continuidade. Ou o cara joga muito mesmo, ou então ele vai ser mais um a ser emprestado.
Isso é o fruto de um campeonato importador, né? Nós somos parte de um campeonato que importa muito do mundo inteiro. Então, as nossas joias não têm oportunidade quase nunca. Pois é isso. Mais alguém que tem alguma consideração? Tem alguma pergunta que eu esqueci, Lala? Não. Tem não? Certeza? Ela tá ocupada. Ah, sim. Entendi. Mas é isso. Esse foi mais um podcast, o IAR Premier League. Queria agradecer aqui o Marlon, que veio participar com a gente. Obrigado, Marlon, pela participação. Sempre que puder e Tony deixar, volte. Tony deixar. Tá sempre convidado. Eu que agradeço. É um prazer participar aqui com vocês, estar aqui defendendo o meu Arsenal aqui. E a próxima oportunidade estamos aí. E o IAR Premier League. Isso aí. Jonathan, você ainda tá aí? Dá tchau. Tô aqui. Foi um prazer ter, né, o Marlon. Não, tô aqui. Foi um prazer ter o Marlon. O Marlon a gente trabalhou junto, estudou junto, né, Marlon? Um tempinho bom. Grande amigo meu. Eu fiquei feliz mesmo né, da presença dele aqui no podcast. E obrigado também ao pessoal, Larissa, a Lala. Eu ia falar Laís, mas é Lala. O Nilo. Tô e o gostando Tony, de ver né? os nomes certinhos, é isso aí. Mas é bom, é a oportunidade que a gente tem de discutir o futebol, assim, uma discussão tão em alto nível, é raro. Então eu agradeço vocês e o pessoal também que tá assistindo, ou que vai assistir quando o Danilo editar, sei lá. Mas é isso Sempre aí. bom discutir um futiba, né, Danilo? É a futiva. Sacanagem essa Olha isso, cara. Então tá, então tchau, Lari. Ai, meu Deus. Esqueci o que eu ia falar, lembrei. Mas lógico. Qualquer um, né? Ai, gente. Boa noite, obrigada pela presença de vocês aí, do Marlon. Tá sempre convidado, o Tony deixa, tá? Só pra... Até o próximo podcast. Ele só não veio antes porque o horário impede, né, mano? Pois é, hoje foi bom que caiu no feriado, tô em casa aqui tranquilo, mas geralmente é meio apertado para participar com vocês. Mas estamos aí, na próxima oportunidade, tô firme e forte aqui, se o Tony assim permitir. Desse jeito. Agora vamos pro tchau mais rápido do Brasil para 7 bilhões de pessoas no mundo que nos assistem. Tchau, Tony. Boa noite. Então é isso, galera. Semana que vem estou de volta. Colé? E eu? Ah, você não tá fazendo outra coisa, não? Vai se catar o... Tchau, Lala. Dá seu tchau, Lala. Falou pra vocês aí. Boa noite. Falou, meu irmão. Um abraço aí pro Mr. Santos. É isso aí. Me ama mesmo. Oh, meu Deus. Tchau, Lala. Tchau. Então tchau pra você também. Muito obrigado a todo mundo aí que nos ouviu. Até a próxima, até semana que vem. Alguém sabe de cor aí os jogos da semana que vem? Só pedindo pro Jonas não sair, né, de imediato. O Jonas não sair correndo, né? Ó, tem aqui West Ham e Liverpool, Tottenham e Crystal Palace, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Manchester United. É isso mesmo? É isso mesmo. Domingo absurdo aí, né? Dois jogões aí, né? 2 grandes jogos e amanhã tem pré-jogo. Adoro fazer isso aí. jogo. Se você não é do grupo, vai ficar chupando o dedo. Isso todos os 7 bilhões de pessoas que nos ouvem aí, que não sabem o que é pré-jogo. Até mais, galera. Vocês têm esse privilégio. Exatamente. Até mais, galera. Até semana que vem.